Flamengo e Vasco. O Vasco precisa de um time novo. Precisa dar uma repaginada legal. Vamos no Vasco, que é mais fácil, então? Para mim, o Vasco precisa de mais de... Depois do Vasco, eu vou pro Flamengo. Porque todo ano eu falo aqui, e eu concordo com o Zinho, que o Vasco precisa de 6, 7 jogadores. E esse ano de novo? E esse ano precisa de 6, 7 de novo. Para mim, precisa de um time novo. Trouxe o Carille e o Freitas. Bom, apenas pontuais já é só o que deve chegar ali, né? Um goleiro, um zagueiro e um volante. O Tietchan é bom volante, acho que é um bom nome. E saíram dois zagueiros, o Galdames, né? E o... O Galdames foi o motivo de trocar o treinador, porque o treinador escalava o Galdames e o pessoal não queria o Galdames. E a saída do Léo agora está confirmada, tá? Por isso está ali, para quem não acompanhou o mercado hoje, ele está indo realmente para o Atlético Paranaense, já existia especulação e está confirmada a transação. Então, para o Pascoal, um time novo. Para mim, precisa de 7 a 8 jogadores. Time novo. Zinho. Também. Acho que não tem nem muito o que falar, né? O Vasco realmente, assim, ficou no meio de tabela, conseguiu dar uma respirada, mas tem muita coisa para ser feita. Eu vou chegar nesse São Paulo aqui, eu acho que o São Paulo vai... Fecha aspas, Fernandinho, atleta que havia sido contratado na metade de 2022, foram 117 jogos, 13 gols e 15 assistências. 2 títulos paranaenses, além do vice-campeonato da Libertadores em 2022. Fernandinho sai por opção do Mário Celso Petralha. O presidente do Atlético Paranaense decidiu por não renovar o contrato do Fernandinho. O vínculo se encerrou em 31 de dezembro e a proposta feita para a renovação foi considerada absurdamente baixa do ponto de vista financeiro. Pergunta que eu quero deixar é: o Fernandinho caberia no seu clube do coração? Atleta de 39 anos de idade, que se mantém em boa forma física, mas que já não consegue tanto destaque quanto antigamente. Só ainda sobre esse tema de atletas que estão deixando seus clubes, preciso falar agora sobre a chance de Pablo Verratti deixar o Vasco para jogar na Major League Soccer. Informação da NTV, que cobre o dia a dia do Vasco, dá conta de que uma equipe do futebol dos Estados Unidos, que não foi revelada ou identificada, prepara a proposta oficial ao Vasco para a compra do Verratti, centroavante de 36 anos de idade, cujo vínculo no Cruz Maltino se encerra em dezembro desse ano. Há a possibilidade de prorrogação automática do contrato desde que ele bata algumas metas. E o futuro do Verratti vem sendo debatido há pelo menos 4 meses. É que o atacante argentino anda incomodado com o seu salário atual. O Pedrinho, presidente do clube, entende que ele já recebe suficientemente bem. Você vai lembrar que no ano passado surgiram uma série de especulações de times brasileiros. Cheguei a contar para vocês com exclusividade que o Ramon Dias gostaria de ter o Verratti no Corinthians. O Vasco não aceita negociar com clubes brasileiros. E é nesse cenário que surge essa especulação. Se a proposta chegar, vai caber ao Vasco decidir pelo sim ou pelo não. É possível que a proposta, se confirmada, tenha o apoio do Verratti, que quer ganhar mais dinheiro. 36 anos de idade, ele vive a última chance de fazer um contrato interessante. Temporada de 2024 do Verratti de 54 jogos, 23 gols e 3 assistências, e ele havia marcado mais 10 gols na primeira parte, ou na última parte de 2023, afinal de contas ele havia chegado na metade do ano e tinha sido responsável por salvar o Cruz Maltino do rebaixamento. Bora falar agora sobre o Corinthians. Preciso te contar agora que Payet pode deixar o Vasco, a menos que aceite uma redução dos seus salários. O meio-atacante francês tem vínculo com o Cruz Maltino até maio, e ele foi procurado nos últimos dias por representantes da diretoria sugerindo a extensão do vínculo até dezembro, mas com uma condição: que ele aceite uma redução nos seus vencimentos, tudo por conta de uma recuperação financeira pela qual o Vasco já está passando. Importante contar que o Cruz Maltino deve dinheiro ao Payet, e essa grana seria parcelada e paga até o fim da temporada. Vasco, que já tem Felipe Coutinho, e para continuar com o Payet, gostaria que o francês aceitasse uma redução. Não é a primeira vez que se discute a possibilidade de saída antecipada do jogador. O Payet também chegou a demonstrar chateação com o banco de reservas. Depois ele até fez uma postagem dizendo que amava o clube, que estava super bem e que permaneceria até a metade do ano. Se essa rescisão amigável for sacramentada, não se descarta a chance de o Payet acertar com um clube de futebol na França. Preciso te contar agora sobre... E as notícias que chegam é que o Vasco deve fechar com mais 2 reforços para que possa reforçar a sua zaga na temporada de 2025. Nomes como Maurício Lemos, que hoje está no Atlético Mineiro, Pedro Henrique, que atua pelo Red Bull Bragantino, lembrando que ele teve passagem também
pelo Atlético Paranaense e já foi mais de uma vez especulado na equipe do Vasco. Ele, juntamente de Balbuena, também está na mesa do Vasco. Lembrando que Balbuena, ele atua no Dynamo Moscou, um atleta que dispensa comentários, bom jogador, paraguaio, atuou 2 vezes com o técnico Fábio Carille. Ele atuou na primeira passagem muito bem, na segunda passagem deixou muito a desejar, mas é um cara de muita qualidade, bom passe longo, é um cara combativo, e eu acho que teria totais condições de ajudar o Vasco na temporada de 2025. E aí, eu acho que todos esses nomes que eu falei agora, tanto Maurício Lemos, Pedro Henrique e Balbuena, para mim são jogadores melhores do que os que o Vasco está buscando no mercado. Né? O Vasco foi em busca, por exemplo, de Lucas Freitas e Lucas Oliveira. Né? E aí, mesmo que seja sem custo, são atletas que eu não considero ser melhor opção do que esse que eu falei agora há pouco. Eu acho o Maurício Lemos bem melhor do que eles, o Pedro Henrique bem melhor do que eles. Balbuena, então, se chegasse para o Vasco, com certeza ele seria titular. E aí, a pergunta que não quer calar. Desses nomes, quem você prefere? Para mim, disparadamente, Balbuena é o melhor zagueiro. Mas não descartaria nenhum desses nomes, até porque o Vasco tem a zaga como uma posição carente, uma posição que o Vasco não conseguiu desempenho na última temporada. Então, para mim, tem que buscar 2 zagueiros sim. Apesar de ter buscado o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, eles vêm para compor o elenco. Eles não vêm com a responsabilidade de ter que assumir a posição e ser titular. Então, é basicamente isso que eu penso em relação a esses atletas. Inclusive, o Atenção Vascaíno nos lançou informação sobre o PH, né, o Pedro Henrique, e a informação é a seguinte, que parece que o Vasco ofereceu 1 milhão de euros mais o Léo Pelé. Lembrando que o Léo Pelé não tem mais possibilidade de fechar com a equipe do Bragantino, porque o Léo Pelé já foi oficialmente desligado, podemos dizer assim, do Vasco da Gama. Ele fechou com a equipe do Atlético Paranaense, uma negociação que, para mim, foi positiva para o Vasco, uma negociação que o Vasco vai ganhar um dinheirinho ali, vai manter o percentual, e aí o Léo Pelé oficialmente não é mais jogador do Vasco. Então vamos lá. O Vasco tem na posição João Vitor, o Vasco tem também, além do João Vitor, Luiz Gustavo, Lincoln, né, que ambos são da base, tem o retorno do Capasso, né, então acho que, se não me falha a memória, eu não estou esquecendo de absolutamente ninguém. Vou até conferir aqui rapidinho, né? Eu falei João Vitor, Lincoln, Luiz Gustavo e o Capasso agora que está retornando. Eu estou vendo aqui agora e zagueiros são apenas esses. Exatamente. Então vamos lá. De profissional só tem realmente o Capasso e o João Vitor, 2. Chega o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, mais 2, 4 jogadores. Teoricamente, 2 titulares, 2 reservas. Mas eu acho, galera, sinceramente, que o Vasco tem que ir mais no mercado, porque pelo menos mais uma opção tem que surgir para ser titular. E aí você teria João Vitor, talvez um Balbuena da vida. Se viesse 2 desses nomes que eu citei, poderia ser talvez um Balbuena e Pedro Henrique, Balbuena e Maurício Lemos, que já mudaria com certeza a cara do Vasco no sistema defensivo para 2025. O Nicola falou também sobre a situação envolvendo o Fernandinho, está livre no mercado, deixou a equipe do Atlético Paranaense, jogador de muita qualidade, mas que está quase chegando a 40 anos de idade. Então, obviamente, que os problemas físicos vão aparecendo. Os problemas físicos vão ficando recorrentes, né? Mas é um cara que dispensa comentários, jogou muita bola na equipe do Manchester City, é um bom jogador, mudava também o panorama quando jogava no Atlético Paranaense. Ele não é o culpado desse rebaixamento da equipe paranaense. Você acha que seria uma boa, sim ou não? Quero saber a sua opinião. E agora, galera, para poder finalizar nosso vídeo, né? Deixar meu muito obrigado a vocês que nos acompanharam em 2024, né? Ano passado. Foi um ano de muito sucesso aqui no React do Futebol Oficial. Você me deu muita moral e eu tenho que ficar aqui, com certeza, elogiando, deixando meu muito obrigado para vocês que deram aquela força e aquela moral.
Lembrando também, galera, que nossa meta aqui é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda, hein? Agora, mais do que nunca, a gente está nessa corrente para alcançar 50 mil o mais rápido possível. Então, desejo para você também um feliz ano novo de 2025. Lembrando que tá no terceiro dia do ano, mas né, eu não fiz vídeo no dia 2 e também no dia 1º. Então, por esse motivo, eu estou aqui deixando para você, né, um feliz ano novo, né, que você possa ter muito êxito, né? Se seu ano foi bom, que fique melhor ainda em 2025. Se seu ano foi ruim, que você tenha uma reviravolta e aconteça tudo de melhor para você. Hoje é meu aniversário, estou aqui fazendo um vídeo para vocês, porque a gente respeita muito vocês aqui do nosso canal. Peço a você que deixe o like, é muito importante. Lembrando também que nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda. Eu conto muito com a sua moral. Valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!